Olá, caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e estou aqui todas as semanas, à quinta ou à sexta-feira, para vos apresentar os factos que moldam o mercado das cripto. Eu raramente peço isto, mas vou começar a pedir agora em todos os vídeos. Se vocês tiverem alguma coisa que gostassem de discutir, podem deixar nos comentários. Agradecia que vocês fizessem, subscrevessem o canal e até mesmo fizessem like para que isto pudesse chegar a cada vez mais pessoas. Começamos sempre com o gráfico ao mês e por aí vamos começar. Estes dias, nesta semana, atingimos um all-time high acima dos 12 mil, dos 112 mil dólares, o Bitcoin. O que podemos ver em relação aqui a uma análise do CypherB é que não estamos a subir muito, mas claramente estamos a subir. O RSI está cada vez mais próximo da onda, e isto é, podemos estar aqui a ver uma situação em que, como aqui, podemos agora aqui ultrapassar a onda, aqui não, aqui ultrapassar a onda e até vamos lá um bocadinho mais para trás. Na realidade tivemos muito poucas situações parecidas com esta no passado, em que o RSI vem de dentro da onda e vamos subir. Esta é uma situação perfeitamente nova. Portanto, apesar da situação poder ser parecida com muitas outras situações, é uma situação nova. Como eu digo sempre, apesar de ser a mesma coisa, é diferente. E é sempre diferente. E há muitas situações, há muitos pontos aqui onde é diferente que eu vou precisamente apontar isso. Isto no gráfico ao mês. Se nós descemos ao gráfico à semana, o que nós vamos ver, uma coisa engraçada, é que para além do gráfico ao mês, nós estamos claramente em all-time high, estamos com uma candle, se fechasse agora, estamos ao dia 10 de julho, se fechássemos agora seria o gráfico, a candle fechada mais alta de sempre do Bitcoin. À semana também estamos mais ou menos igual, mas já tivemos aqui um momento em que tivemos aqui acima nos 12.139, mais ou menos. Portanto, all-time high, estamos em completo all-time high. Em relação aqui ao CypherB, depois da semana passada temos que printar o ponto verde, estamos neste momento em continuação de subida, mas essa subida ainda não é clara. É uma subida, sim, é clara a subida, mas a subida não é uau, estamos realmente a subir. Não, é tímida, o RSI é tímido e a espuma em cima da onda é tímida. Não vamos escamotear toda esta situação, as coisas são o que são. Apesar da subida parecer ser boa, vamos ver que isto é mais ou menos na ordem dos 2% de subida, mas é uma subida dos 109 aos 111, são cerca de 2 mil dólares, o que não me parece ser muito, mas tendo em conta que nós saltamos basicamente para o all-time high, a diferença aí nesse ponto já parece ser muito bom. Se descemos então para o dia, o que nós vamos ver é, ontem tivemos uma subida extraordinariamente grande, e isso fez com que aqui na espuma houvesse um aumento da espuma muito grande. Nós neste momento estamos então aqui numa indecisão, porque já tivemos mais alto, já tivemos mais baixo e neste momento estamos praticamente à entrada do dia. Mas o que eu vos quero mostrar mais importante em relação ao dia é precisamente o que tem vindo a acontecer em relação aos ETFs. Nós, como podemos ver, esta semana passada, que foi mais ou menos o dia 3 de junho, nós estamos a ver é que houve aqui muitas compras, tivemos compras na ordem de quase meio bilhão de dólares de Bitcoin no dia da semana passada, no dia do vídeo. Tivemos 216, 80 anteontem, 215 ontem e hoje ainda vamos ver qual será o valor. As pessoas muitas vezes perguntam se será uma boa altura de comprar. Bem, se esta gente está a comprar e este aqui é o smart money do mundo, se calhar continua a ser uma boa altura, não é? Não sei, digam-me vocês, escrevam nos comentários aí o que é que vocês acham sobre isto. Pá, se os ricos e as grandes empresas continuam a recorrer aos ETFs para comprar, se calhar está na altura de continua a ser uma boa altura de comprar. Eu não sou nenhum advisor,
infelizmente, como vocês já sabem, eu tenho muito mais razão do que estou errado. Agora, vejam vocês, façam vocês, procurem vocês a informação, vejam os gráficos, vejam os dados. Qual foi o único dia que nós tivemos aqui nos últimos quase 3 semanas em que tivemos vendas? Foi no dia 1 de julho, em que o BlackRock não comprou nada, mas tivemos aqui vendas na ordem dos 342 milhões de uma série de outros providers. Tirando isso, temos sido tipo compras. Isto é, o mundo empresarial continua a recorrer aos ETFs para comprar. Agora vocês é que sabem o que vocês querem fazer da vossa vida. A semana passada tivemos uma grande candle verde. Ontem tivemos uma grande candle verde e isto muito se deve às liquidações. E eu vou-vos mostrar precisamente isso. Esta é a liquidação, neste momento são as liquidações ao dia. Nós neste momento estamos a criar uma zona de liquidação na ordem dos quase 112.900, pronto, 113 mil. Estamos a criar uma zona de liquidação bastante alta. Não temos neste momento, se nós formos ver nas últimas 24 horas, grandes zonas de liquidações abaixo do preço, só acima do preço. Portanto, a probabilidade de nós continuarmos para cima para ir buscar estas liquidações é grande, porque ir buscar cá para baixo não me parece haver suficiente para que haja uma movimentação no mercado. Mas se a gente olhar, por exemplo, há uma semana atrás, isto é, temos o gráfico durante uma semana, o que a gente vê é que desde o dia 7, mais ou menos, 7 de junho, até ontem, houve aqui criar um crescente de liquidações na ordem precisamente dos 109 mil. E o que acontece é que quando nós ultrapassamos os 109 mil, houve aqui uma subida. Porquê? Eu já vos expliquei, nem vale a pena sempre explicar, mas já vos expliquei que um short, que é precisamente estas liquidações acima do preço, são shorts, é uma compra futura. Isto é, o que acontece é que quando nós ultrapassamos a zona da compra, o valor a que eu digo que eu estou disposto a comprar a este valor, né? Porque assim, eu vendi, vamos imaginar, vendi aqui, não é? Eu vendi aqui a 107 mil. Eu vendi porquê? Porque eu espero que ele continue a descer para eu comprar mais abaixo. Mas eu quando vendo, eu digo claramente, mas eu estou disposto a comprar a 109 mil. Isto é, eu vendo a 107 mil, digo que compro a 109 mil, caso o mercado vá contra mim, isto é, eu volto a comprar, mas eu quero é comprar mais abaixo. Mas o problema é que o mercado não fez isso, o mercado foi para cima e eu tive que comprar a 109 mil. O que eu digo, um short é uma compra mais alta futuro. Sabendo isso, as pessoas, especialmente as pessoas com algum dinheiro e as instituições e tudo mais que têm muito mais dinheiro do que qualquer um de nós, jogam com isso, sabendo onde estão as liquidações, nós sabemos jogar com isso. Neste momento estamos numa zona acima deste valor, continuamos acima deste valor, e esta zona aqui de liquidações está mais ou menos estável, não está a ser aqui na volta dos 106 e 700, está a ser mais ou menos uma zona de liquidações que nós podemos ver à semana. O que faz com que haja uma probabilidade, isto são longos, são pessoas que abriram longos e dizem que a minha liquidação, isto é, eu vendo Bitcoin, eu estou a comprar Bitcoin e eu estou disposto a vender a Bitcoin, que eu peço dinheiro emprestado, compro Bitcoin porque eu espero que ela vá para cima, mas caso ela vá contra mim, eu vendo essa Bitcoin aqui a 106 mil, a perdendo dinheiro, obviamente, porque se calhar estou a comprar Bitcoin aqui a 110, seja o que for. Eu sei que esta questão dos shorts e dos longos é um bocadinho complicado, mas esta tem sido a forma de trazer liquidez ao mercado. E isto é super importante para nós entendermos precisamente o que aconteceu. Desculpa, não é aqui, não é este. O que aconteceu aqui. Nós subimos o suficiente para fazer o trigger das liquidações dos shorts. Os shorts passaram às compras, que eu digo sempre, o short é uma compra futura a um preço mais elevado. Portanto, as pessoas compraram a esse preço elevado, senão iriam continuar a perder dinheiro. Isto é, saem da trade, em perda, mas saem da trade
há uma perda menor, vamos chamar assim, e faz com que eu, ao comprar naquele momento Bitcoin, faz este shot todo o mundo do Bitcoin. E isto é o que aconteceu precisamente. E é esta jogada de procura das liquidações que faz com que o mercado se mova neste momento em relação aos bitcoins e até mesmo em relação ao mundo das ações também. Falando em mundo das ações, se nós formos ver aqui no mundo das ações, o que vemos é que praticamente para trás então não temos nada, praticamente estamos em all-time high. Só não estamos em all-time high, deixa aqui colocar, porque aqui no dia 3 de julho estivemos mais alto. Mas praticamente estamos em all-time high. Isto é, todas as pessoas, isto é, tem a ver com tudo aquilo que eu tenho vindo a falar sobre as políticas que têm vindo a ser implementadas. Todas as políticas que têm vindo implementadas, nomeadamente nos Estados Unidos, que é o sítio onde tudo isto acontece, ainda é um dos grandes motores económicos do mundo. Todas as políticas, as pessoas neste momento estão otimistas em relação aos mercados. Tanto não só aos mercados de ações, como podemos ver aqui, como também ao mercado de cripto, como podemos ver aqui, que agora está um bocadinho abaixo. Pronto, já estivemos muito mais abaixo, mas está ali mais ou menos ainda na mesma zona. Um bocadinho acima estamos na mesma zona, ou um bocadinho abaixo também estamos na mesma zona, não é? Não é uma candle grande, que neste momento é uma candlezinha. Pode até fechar grande, pode até fechar negativa, mas continuamos aqui dentro daquela range de 10, 15% da abertura, em que é indeciso ainda, ok? Isto em relação aqui ao dia. Portanto, vimos que neste momento existe um certo otimismo, não só para a Bitcoin, como também para o mundo do S&P 500, que é o índice industrial americano de ações americanas, de empresas americanas. Em relação ao DIX, depois de uma queda que tem vindo a acontecer desde janeiro, basicamente, tem vindo sempre a descer de uma forma consistente, tivemos aqui algumas zonas de subidas, obviamente, mas continuamos a descer. Estamos agora num certo rebound, como também tivemos aqui no rebound, mas eu diria que este rebound ainda não é claro, portanto nós vamos ter que subir e eu diria que nós vamos ter que começar a comer topos, temos que começar comer este topo, e ir comendo topo para poder dizer que estamos em rebound, porque aqui nós claramente subimos, mas não tivemos em rebound nenhum e continuamos a descer. E aqui poderá ser precisamente a mesma coisa. Ninguém diz que não poderá ser a mesma coisa, tendo em conta que daqui para aqui nós até estávamos a fazer ondas em baixo superiores, isto é, esta onda é superior àquela, mas neste momento está para baixo. Isto é, esta onda, apesar de tudo, tem mais volume, tem mais tendência de venda do que esta que está aqui. Portanto, a probabilidade de ainda continuarmos por baixo é grande. Isto é, e além de mais todas essa The Big Beautiful Bill do Trump, é precisamente poder aumentar em 4 trilhões de dólares a despesa. Portanto, ainda vai haver mais dinheiro a entrar no mercado, dissolvendo o dinheiro que já lá está. Portanto, a probabilidade disto continuar para baixo ainda é grande. E não podemos esquecer também que alguma desta subida aqui do Bitcoin também se deve ao facto de ontem ter saído uma notícia que dá como quase certo, o quase é muito relativo, porque nós desde que o Trump tomou posse, nós ouvimos este quase na comunicação social, a dizer que é quase certo que o CEO da Reserva Federal está de saída e o Trump vai nomear alguém que seja mais friendly a esta administração. O que aconteceu, e já que estamos a falar sobre isso, o que aconteceu é tão simples como o Trump criou uma série de mecanismos que são controversos. A questão das tarifas, as questões como é que se chama? Até de alguma baixa de impostos, procurar fazer aquilo que o Elon Musk fez de procurar despesas a mais no orçamento e tudo mais. Portanto, isto foram tudo questões que foram muito mal recebidas inicialmente, especialmente por uma elite
não governamental e não eleita. Eles achavam que eles eram os donos disto tudo. E então não gostaram deste tipo de políticas que o Trump quis implementar. Então o Powell, o CEO da Reserva Federal, foi precisamente um deles e disse, na altura, se o Presidente dos Estados Unidos continuar com este tipo de políticas, a probabilidade da inflação aumentar, o desemprego aumentar e a pobreza aumentar é muito grande, pelo que não podemos baixar, desde já, as taxas de juros. Foi palavras dele, não estou aqui a inventar, foram palavras dele. Muito pouca gente acreditou nas políticas do Trump. Quase 6 meses depois de implementação das políticas do Trump, o que é que nós temos? Temos os mercados em alta, temos Bitcoin e S&P 500 e o Nasdaq todo em alta, temos a inflação a baixar, temos o desemprego a baixar, que é precisamente tudo aquilo que o Powell disse que não iria acontecer. E mesmo assim, ele resolve não baixar as taxas de juros. Isto é, neste momento já começa a ser uma certa cegueira ideológica por parte destes economistas que não estão alinhados com a política do Trump, a política da administração americana, que dizem, nós não, apesar de todas as evidências, continuamos a não acreditar nesta recuperação da economia. E então isto começa a encontrar aqui um certo clash entre o Powell e a administração Trump, o que faz com que é a Câmara dos Representantes a quem o Powell tem que responder. Neste momento, a própria Câmara dos Representantes e a Câmara dos Senados também está do lado tem mais republicanos do que democratas. Dissolver ou remover esta pessoa da Reserva Federal e colocá-la lá outra é tão simples como fazer uma nomeação e fazer com que a Câmara dos Representantes vote a favor dessa nova nomeação. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Neste momento, nós temos forças de bloqueio no governo americano, né? Isto é, tendo em conta que a administração tem tanto a Câmara dos Representantes como a Câmara dos Senadores do lado deles. Temos neste momento forças de bloqueio que não eleitas diretamente, como a Câmara dos Representantes e os Senadores. Okay? E neste momento essas forças não eleitas diretamente, como não acreditam nas políticas do Trump, apesar de todas as evidências, estão contra elas. Isto aqui tem que acabar, claramente. Isto não é a coisa correta de se fazer. Neste momento, eu acho que o Paulo devia pintar a sua cara de preto, devia fazer uma conferência de imprensa e dizer, apesar de nós não termos acreditado nestas políticas, elas mostraram ser valiosas e mostraram ter sucesso. Portanto, nós dissemos que não iríamos baixar as taxas de juros durante o ano de 2025, mas está aqui, nós vamos já baixar as taxas de juros porque neste momento já estamos com uma recuperação da economia. Mas ao invés de fazer tal coisa, continuam com a cara de pau deles a dizer, continuamos a não acreditar nas políticas que estão a ser implementadas. O que é que a gente vai fazer? Quando a ideologia é maior do que as evidências, as coisas são assim mesmo. E é o que nós estamos a ver precisamente neste momento. Baixando só aqui para os 15 minutos, já só para vermos o que é que está a acontecer. O que nós vemos é que depois dessa subida grande que nós vimos, e a razão da subida grande, por causa de termos atingir uma zona de liquidações onde se comprou abruptamente Bitcoin, estamos a manter, aqui dentro de um determinado range, estamos a manter o preço aqui entre os aproximadamente 110 mil e os 111 mil, aqui um range de cerca de $1000 e poucos em que andamos para cima e para baixo de uma forma natural, ok? Vamos ver se continuaremos para cima, se iremos continuar para baixo. Também gosto aqui de mostrar que começámos com quedas pequeninas e neste momento estamos com quedas muito grandes, isto é, aqui no dia de ontem estávamos com quedas pequeninas e sem muitas wicks, neste momento as wicks começam a ser grandes e os corpos começam a ser grandes também. Isto mostra que existe já alguma vontade, existe muita volatilidade no mercado. Pronto. O Ethereum também sofreu precisamente o mesmo problema. Teve a sua subida, porque com o Bitcoin subindo sobem as outras todas. Neste momento estamos a negociar $2.700 e neste momento também
temos algum interesse por parte do mercado das empresas em utilizar os ETFs e comprar Ethereum, e tivemos aqui desde o dia 3 de julho muitas compras, 2 dias de compras de 3 dígitos e as outras compras na ordem dos 2 dígitos, mas já grande. Nós tínhamos visto antes compras na ordem dos 7, 9, 10, 19 e nós neste momento estamos a ver compras na ordem dos 148, 62, 46, o que é bem diferente do que estávamos a ver até então. Vamos só olhar aqui só para a parte do... Aos 15 minutos nós vemos uma descida grande do Bitcoin Dominance, estamos agora a recuperar, mas visto ao dia, nós vemos que o Bitcoin Dominance, depois de ter chegado quase a 66%, nós estamos agora nos high de 64%, nos altos 64%. Isto é, o Dominance ainda está muito alto do Bitcoin. As pessoas ainda continuam a utilizar o Bitcoin para ir procurar, para poder fazer as suas compras. Em relação ao market cap total do Bitcoin, estamos a caminho da zona alta. Nós tivemos aqui zonas altas na ordem dos 3 trilhões e 71 bilhões de dólares, mas nós neste momento estamos nos 3.42. 3 trilhões, 42 bilhões de dólares, o que não é assim tão longe do volta a mais, estamos bastante próximos dele. E a mesma coisa nós vamos ver em relação ao todo o mercado sem Bitcoin, em que apesar de ainda estamos longe, nós estamos aqui no 1.6, neste momento estamos no 1.2, estamos a ir a 400 bilhões de dólares do topo, o que nós vemos é que é precisamente começamos a ver uma subida, isto é, apesar das pessoas continuarem a utilizar Bitcoin como refuga e procura de Bitcoin, de compra de Bitcoin neste momento, já começa a haver uma procura também de algumas altcoins e isso vemos precisamente no mercado de Bitcoin, desculpa, o valor do mercado sem Bitcoin e Ethereum, que a semana passada estava, se vocês se lembram que eu tive dito, na ordem dos 840 bilhões de dólares, neste momento já ganhamos cerca de 30 bilhões de dólares, o que é francamente bom. Obviamente, quando o Bitcoin Dominance começar a descer, e se nós formos ver aqui à semana, nós começamos a descer e voltamos aqui a valores na ordem dos 30%, 40%, 30%, isto é, aqui o mínimo tivemos só à volta dos 39%, nós começamos a descer, este valor que nós temos aqui vai ser muito grande, porque é precisamente, as pessoas tiram do Bitcoin, tiram do Ethereum para comprar depois as blue chip altcoins que interessa. Para terminar e para avançar um bocadinho rápido, vamos ver só aqui o CPI, o que é que aconteceu. Praticamente não atingimos, mas praticamente ficamos mesmo muito próximo da resistência 1 em relação ao Bitcoin e nós vamos ver também subida de uma forma geral em quase todas as moedas. O Ethereum, claramente uma subida, estamos claramente acima dos pivôs, praticamente perto da resistência 1. O Jasmine estava por baixo, estamos neste momento na zona dos pivôs. Isto é também uma zona de muita volatilidade, o que poderemos ver ainda uma continuação dessa mesma subida. O LUNC, tivemos quase desde o início do mês a abraçar a zona dos pivôs, estamos claramente acima dos pivôs. O Shiba Inu, idem aspas, a mesma coisa, estamos claramente acima dos pivôs. O Pepe, estávamos abaixo dos pivôs, agora estamos acima dos pivôs. O Cardano, mais uma vez, também abaixo dos pivôs e agora estamos acima dos pivôs. E o Floki, chegámos à resistência 1. Foi daquelas moedas que tivemos uma grande subida. Portanto, o que podemos ver é que estamos com algum interesse nesta subida. Outra coisa, e para terminar, que eu vos queria mostrar... Aqui eu acho que é há uma hora, deixa eu ver qual é que é o sítio, talvez se não me engano. Eu tinha aqui uma coisa para vos mostrar que passou antes dessa subida. Não era aqui, era ao dia. Não encontro, mas havia aqui um sítio. O que podemos ver mais ou menos aqui, nós vamos ver aqui a semana passada tivemos aqui uma candle chamada Shooting Star, que normalmente indica que vai fazer o reverse, e na realidade estávamos a ver a subida, depois de uma descida, estávamos a fazer uma subida, podíamos estar aqui a ver a descida, o Shooting Star aqui queria dizer que iríamos para baixo, mas na realidade estamos a ir para cima, não quer dizer que a gente não vá para baixo, mas isto tudo para dizer o quê?
Estas candles querem dizer quase nada, isto é quase como olhar para o chá, podemos avaliar, há de ver outros sítios onde isso pode ter acontecido, como aqui, estávamos para baixo, shooting star, fomos para cima, mas a probabilidade disso acontecer por causa da candle é tão pouca, é por isso que eu não dou muito interesse a isso, não dou muito valor a esse tipo de análise. Prefiro analisar outro tipo de coisas, como por exemplo o facto de ter ultrapassado isto e ter subido, feito subir o preço do Bitcoin. Pronto, isto. Eu estava a ver no sítio errado. Eu até estava a ver no sítio errado. Era aqui, era esta precisamente, está a ver? Estávamos aqui em recuperação, fizemos o shooting star e continuámos para cima. Estava a ver no sítio errado, foi por causa disso. Era esta mesmo, e por cima esta aqui com uma grande cana para cima, uma grande cana para baixo, puma. Ultrapassou e foi para cima, que em teoria, como nós estávamos a subir, isto devia vir para baixo e não foi. Era tudo isto que eu vos queria dizer. Neste momento tenham algum cuidado. Estamos numa zona que realmente pode ir para cima e para baixo. Nós temos muitas zonas de liquidações ainda abaixo do preço. Estamos a criar umas zonas de liquidações acima. Portanto, isto tudo poderá acontecer. Portanto, tenham algum cuidado nas vossas compras. Tenham o resto de um bom dia, o resto de uma boa semana, um bom fim de semana e, como sempre, nos vemos para a semana. Boas trades!